Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu quero meditar no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do versículo 43. Diz assim o texto sagrado: No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita em que não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Esse texto, ele fala da chamada de Filipe e também de Natanael, os dois. Até porque nos versículos anteriores, Jesus já tinha chamado André, João, Pedro, provavelmente Tiago. Lembrando que André era irmão de Pedro e João, irmão de Tiago. E agora Jesus chama Filipe e Natanael. Impressionante que André, ele sempre levava alguém até Jesus. Inclusive, André, ele levou o seu irmão Pedro, que anteriormente era Simão, e Jesus mudou seu nome para Cefas, o Pedro, que significa pedra. Ele, no versículo anterior, ele diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que Jesus dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Estou falando sobre André. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Então, André aí, levando o seu irmão até Jesus. Tem outra passagem também que, aqui no Evangelho segundo escreveu João, que ele também encontra um menino com alguns pães de cevada e peixes, e ele é o único entre os discípulos que encontra esse jovem com estes pães de cevada. Provavelmente era um menino pobre, pois os seus pães eram de cevada, e cevada era um cereal de baixo valor. E André leva este jovem até Jesus. Numa outra ocasião também, alguns gregos queriam conhecer Jesus. E esses gregos, eles relataram a Natanael. Natanael foi até André, e André conduziu esses gregos até Jesus. Os gregos queriam conhecer Jesus. Então, sempre aí André levando alguém até Jesus. Deveria ser o nosso trabalho no dia a dia. Mas vamos aqui à chamada de Natanael. Impressionante também que Filipe também foi um responsável em conduzir alguém até Jesus.
Jesus chama primeiramente Filipe. E Filipe, após a chamada de Filipe, creio que ele entendeu o propósito da vinda do Messias aqui a esta terra, Messias para resgatar o seu povo, para resgatar a humanidade perdida. Esse foi o papel do Messias. Que o homem tinha perdido a sua comunhão com Deus, pecando no jardim do Éden. Ele perdeu essa comunhão maravilhosa. Todo o cerimonial da lei, os profetas do Antigo Testamento, eles apontavam para Jesus. Vocês podem ver que até os sacrifícios, o sacrifício no Antigo Testamento de animais, a expiação, tinha o único propósito de cobrir o pecado do homem. Mas Jesus, ele veio, morreu e derramou o seu próprio sangue. E o sangue de Jesus é aquele que purifica, é aquele que perdoa pecados. Não cobre o pecado, mas o sangue de Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Tudo indica que Filipe, ele entendeu o papel do Messias, a vinda do Messias aqui a esta terra. E ele fica tão feliz que ele encontrou Natanael. Natanael é dom de Deus. E ele diz: olha, Natanael, eu encontrei aquele que Moisés... Lembra de Moisés, as palavras de Moisés, falando sobre o Messias? Eu encontrei aquele que Moisés disse sobre ele. E escreveu, deixou registrado na sua lei. E a respeito também de quem os profetas do passado disseram, escreveram a respeito do Messias. Jesus de Nazaré, o filho de José, ele viria da linhagem de Davi. O José era descendente de Davi, por isso que Natanael ele deu uma ênfase em ser filho de José, justamente para mostrar para Natanael que Jesus ele era da linhagem de Davi. Portanto, ele estava apto a ocupar o trono de Davi, pois ele era da linhagem. E impressionante que no versículo 46 do capítulo 1, Natanael faz uma pergunta assim, não sei porquê, ele faz uma pergunta mencionando a cidade de Nazaré. Ele pergunta: Nazaré? Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Eu creio que na hora que Natanael ouviu aquilo, ele pensou: Nazaré, uma cidade sem destaque. Pelo que eu saiba, o Messias deveria vir de outro lugar, talvez Jerusalém, a cidade do grande rei. Mas Nazaré, aqui próximo ao Mar da Galileia, 29 quilômetros a leste, ou melhor, a oeste do Mar da Galileia, pode vir alguma coisa boa de lá? Impressionante que Filipe diz: venha e veja. Venha, Natanael, veja com seus próprios olhos. Quem é este homem que você está desdenhando no seu coração só do fato de ter sido criado em Nazaré, uma cidade de pouca representatividade aqui em Israel? Venha e veja. E quando Natanael se aproxima de Jesus, Jesus olha para Natanael e diz: aí está um israelita. Israelita vem da palavra Israel, o nome que Deus deu a Jacó. Jacó era o suplantador, o enganador. E Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Aí vem o nome israelitas. Por isso que Jesus talvez fez essa
esse dizer aqui na sua fala. Aí está um verdadeiro israelita em que não há falsidade, em que não há dolo, em contraste com o nome de Jacó. Por isso que ele falou. Aí está um verdadeiro israelita em que não há falsidade. Outras traduções, em que não há dolo, que não há engano. Que era o significado do nome de Jacó. E que depois Deus mudou para o nome de Israel. E Natanael pergunta para Jesus: de onde você me conhece? Eu nunca te vi. E Jesus responde: eu vi quando você ainda estava debaixo de um pé de figo, antes de Filipe chamar você. Aí sim. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus. Quer dizer, Jesus viu como Deus, sabedor de todas as coisas, ele viu Natanael debaixo de um pé de figo antes que Filipe o fosse chamar. E ele ficou maravilhado do fato de Jesus ter revelado algo que somente ele e Filipe sabia. Jesus não estava lá, mas ele viu através da sua onisciência, ele viu Natanael debaixo de um pé de figo. Ele ficou maravilhado. Naquele momento, ele creu que Jesus era o Messias, que era o mestre vindo de Deus para resgatar o homem. Ele diz: mestre, tu és o Filho de Deus, o enviado. Tu és o Rei de Israel. Impressionante que aí Jesus disse: olha, agora você crê, porque eu estou dizendo para você que eu te vi debaixo de um pé de figueira. Olha, Natanael, a partir de agora, você verá coisas maravilhosíssimas. Você vai ver coisas maiores do que essa. Impressionante que o que Jesus acrescentou na sua fala com relação a essas coisas maiores parece um pouco daquilo que Jacó, quando estava saindo da casa do seu pai, indo para a região da Mesopotâmia, para a casa do seu tio Labão, quando ele estava ali deitado, ele viu uma escada que tocava os céus e os anjos de Deus subiam por ela. E vocês podem ver que Jesus disse algo parecido com isso. Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esta foi a chamada de Natanael. Por isso que hoje o cristianismo, muitas das vezes, ele não é visto no seu esplendor, na sua glória ao primeiro momento. As pessoas olham para os cristãos: ah, isso que ser cristão? Ah, isso não tem graça. Isso não tem valor nenhum, ser cristão? O que eu vou ganhar com isto? Porque quem está de fora não sabe, não conhece a beleza do cristianismo. Mas quando eles veem a Cristo, aí sim, eles passam a conhecer o valor, a beleza de ser cristão. Porque aí sim, quando a pessoa toma a atitude de vir até Cristo, Cristo então se revela a esta pessoa e ela passa a contemplar as maravilhas e as belezas do cristianismo. Mas quem está de fora jamais contempla esta beleza. Por isso que o primeiro olhar de Natanael para Jesus foi dizer esta frase: Nazaré? Não pode. Nazaré não. Pode. Eu conheço Nazaré. Nazaré não
de lá não pode vir coisa boa. Esse foi o primeiro julgamento de Natanael. Mas depois, quando Jesus começou a revelar-se para Natanael, aí sim, ele viu a beleza do Messias, a beleza do cristianismo. E aí sim, ele pôde abraçar o cristianismo. E a partir daquele momento, Natanael, ele passou a ser um discípulo de Jesus. E logo em seguida, 3 dias depois, Natanael, ele pôde contemplar um milagre de Jesus, quando Jesus multiplicou água em vinho. Ele alterou toda a estrutura molecular da água, transformando esta em vinho, mostrando assim a sua glória para esses 6 discípulos que já estavam acompanhando Jesus. Por isso eu te convido, venha fazer parte dos discípulos de Jesus. Creia em Cristo e Ele te mostrará a beleza do cristianismo para você. Que Deus em Cristo o abençoe, em nome de Jesus.